Esta semana, no pole position, no regresso do Vodafone Rally de Portugal ao norte e centro do país, em maio, uma prova com mais quilómetros e novos percursos. Veja ainda como correu a participação de Ricardo Porém no Dakar, um dos 11 pilotos portugueses a correr na Arábia Saudita. Mortágua, Felgueiras e o regresso da Porto Street Stages são as novidades da 54ª edição do Vodafone Rally de Portugal. Na etapa portuguesa do Mundial de Rallys, mais quilómetros e quadros especiais de classificação, 22 no total. Todos os anos mudamos, como sabem, os percursos, todos os anos acrescentamos quilómetros, todos os anos acrescentamos troços. Cada vez mais as câmaras percebem que, efetivamente, isto é um excelente meio de promoção para as suas regiões e, sobretudo, para as suas gentes. A cerimónia oficial de partida vai ser dada novamente em Coimbra, seguindo-se a dupla passagem nos troços de Lausanne, Góis e Arganil. Mortágua encerra a passagem do Rally pelo centro. O próprio facto de ser uma prova distribuída por mais território pode significar mais tempo rally, mais presença do rally na nossa região. E isso é ótimo, porque o público que se vai deslocar, se tiver a oportunidade de participar não em 4, mas em 5 troços, obviamente que aumenta a capacidade de os retermos mais tempo na nossa região. Ainda no primeiro dia de prova, o final irá acontecer já no norte, em Lousada. Já no sábado, os pilotos vão percorrer os troços de Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Amarante, com o dia a terminar no regresso da Porto Street Stages. O último dia de prova introduz Felgueiras no mapa, a par dos troços de Montim e Faf. Um evento que no Portinorte percorre 9 municípios, que gerem valores muito interessantes de retorno para a economia. Estamos a falar de cerca de 140 milhões de euros, sendo que 20 milhões deles são em receitas fiscais. O Rally vai para a estrada entre 21 e 24 de maio, com mais emoções no Mundial de Rallys, na etapa portuguesa do campeonato e ainda com a presença da Peugeot Rally Cup Ibérica. O Vodafone Rally de Portugal volta a fazer parte do WRC, já com a confirmação da presença nos próximos 2 anos. Ricardo Porém está de regresso a Portugal depois de ter sido um dos 11 portugueses a participar no Dakar. A primeira edição da prova mais dura do todo-terreno na Arábia Saudita foi também o ano de estreia do piloto nos automóveis. Uma participação difícil que não descarta a vontade de regressar em 2021. Vamos agora no rescaldo deste Dakar, perceber o que é que teve menos bem, melhorarmos. Ainda não tenho a minha época totalmente definida de preparação para o Dakar, mas quero estar em 2021 no Dakar, isso é certo. Este ano ganhou experiência e conhecimento dos troços, já que foi obrigado a desistir antes do fim. Tudo por causa de problemas mecânicos no carro. Não foi uma participação onde só tirámos pontos negativos, tirámos muitos pontos positivos também e certamente pontos que nos vão ajudar no futuro a estar melhor preparado. Porém, deixou o deserto antes do fecho oficial da prova, marcada pelo falecimento do piloto Paulo Gonçalves. Ele sabia que já não ia poder lutar por nada, porque o resultado estava ali, o tempo que ele tinha perdido, o resultado estava ali já afetado, mas ele quis mudar e quis dar o melhor de si porque era esse o espírito dele. Para trás ficam as aprendizagens e os elogios à navegação do irmão Manuel, ambos a adaptar-se à Borgward Rally Team, projeto abraçado por ambos ao lado de Nani Roma. E as próximas corridas são além fronteiras, mas a hipótese de fazer algumas provas em Portugal não está totalmente descartada. Certo é que em 2021 o piloto vai voltar ao deserto da Arábia Saudita para mais um Dakar, o segundo ao volante de um Borgward BX7 DKR Evolution. Já a seguir, o melhor do Kia Picanto GT Cup, uma das épocas mais concorridas de sempre. O Kia Picanto GT Cup regressou para mais uma temporada. Depois do sucesso de 2018, o troféu teve um 2019 em cheio, com o pontapé de partida dado no Estoril.
de apostos para as corridas da categoria Pro e foi Hugo Marcos quem estreou o pódio no Autódromo Fernanda Pires da Silva, numa corrida que ficou marcada pelo mau tempo que se fazia sentir. O segundo lugar foi ocupado por Manuel Gião, que fez a melhor volta da corrida, 3 minutos, 21 segundos e 809 milésimas. Miguel Abrantes encerrou o top 3 da categoria. Foi a corrida mais curta que fiz até hoje, mas compreendo a decisão do diretor de prova, porque realmente o nevoeiro não deixava condições de segurança. Segunda corrida no Estoril, Hugo Marcos arrancou da pole position para o último embate e aproveitou a vantagem que tinha para segurar o primeiro lugar até ver a bandeira de xadrez e repetia-se assim o desfecho da corrida anterior. Foi uma corrida que eu não precisava de participar porque já tinha ganho a primeira. Em assim, como tinha pole position, decidi em assim também fazer a corrida, correu bem, consegui ganhar ali um ritmo bom, permitiu criar ali uma vantagem boa para o grupo que vinha atrás de mim. Depois, quando vi safety car, achei que se calhar se a corrida fosse retomada, podia voltar a ter problemas na curva 1, porque o pelotão ia estar todo junto. Felizmente a corrida acabou em safety car e foi aqui uma dobradinha muito feliz na primeira prova do Estoril. Com uma diferença de apenas 2 segundos e 400 milésimas, ficou Pedro Alves, que ocupou o lugar intermédio do pódio. O terceiro posto ficou reservado a Manuel Gião, que fez uma corrida de recuperação depois de um mau arranque. Arranquei de trás, arranquei de quinto e, portanto, faltam mais voltas. Derivado um bocadinho também da qualificação, derivado de uma afinação que eu, culpa minha, quis experimentar no carro e que não funcionou, de maneira que... Mas pronto, foi uma boa jornada em termos de pontos para o campeonato. E se no Estoril a chuva e o nevoeiro atrapalhou a performance de quem competia, em Braga o calor que se fez sentir obrigou a uma melhor gestão de pneus das corridas. A pole position da primeira corrida foi assegurada por Manuel Gião, que ambicionava a conquista do lugar mais alto do pódio. Tanto quis que acabou mesmo por conseguir a primeira vitória da temporada. Foi extremamente difícil. O Pedro Alves estava efetivamente com andamento muito bom. Estávamos os dois com um estilo de condução diferente. E ele de facto aproveitava os meus pontos fracos. Depois de várias ultrapassagens, Pedro Alves colou-se a Gião. Rodou sempre a menos de 5 décimas de diferença para o primeiro. Já Hugo Marcos terminou na terceira posição, depois da conquista de 2 primeiros lugares na ronda anterior. Foi um privilégio para mim conseguir andar ao nível de um piloto tão conceituado como é o Manuel Gião. E ali a fazer pressão nele o mais possível para tentar que ele cometesse um erro, ele portou sempre lindamente. A repetir a proeza da corrida anterior esteve Manuel Gião, que voltou a ser dono e senhor do primeiro lugar da categoria Pro e também o autor da melhor volta, 1 minuto, 38 segundos e 7 milésimas. Desta vez, a partir da segunda posição da grelha, Hugo Marcos não quis desperdiçar a vantagem que conquistou. Foi o segundo a ver a bandeira de xadrez entre os Pro, logo seguido de Miguel Abrantes. Fiz um arranque muito bom, consegui ir para os lugares da frente e depois fazer a gestão da corrida. Estava difícil, muito calor, a pista muito quente, pouco gripe, mas foi gerir a corrida do princípio ao fim e acabou por correr muito bem. Foi muito difícil, o nosso setup, a compressão de pneus não foi a melhor para esta segunda corrida, sofremos um bocadinho a partir da quarta volta, mais ou menos, arrancámos segundo e mantivemos segundo, não havia nada a fazer hoje, portanto, tinha assim, foi bom. De Braga para o único circuito citadino do país em Vila Real, com o troféu a ser o único numa prova que contou com a presença do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo. 2 corridas de cortar a respiração, com Manuel Gião a ser o pole sitter. Pedro Alves tinha, no entanto, muita vontade de vencer em casa e rápido ultrapassou o adversário para ser o líder da categoria Pro até cruzar a linha da meta. Apesar das várias investidas de Gião, o piloto de Lisboa terminou na segunda posição.
Foi uma corrida, a meu ver, ganha logo no arranque, porque consegui arrancar, a partir de segundo, consegui arrancar para a frente e depois limitei-me a gerir a distância para o Manel Gião. Perdia numas partes da pista, ganhava noutras, mas acabou por ser uma corrida mais ou menos tranquila. Aqui em Vila Real sabe muito bem, porque eu sou de cá e já sabia a partir daqui se podia ser uma certa vantagem, porque do campeonato todo era a pista que eu conhecia melhor. E se Manuel Gião pressionava, o mesmo acontecia com Hugo Marco. O piloto da Dakar Online TV foi o terceiro dos Pro. Na segunda corrida, uma troca de lugares no pódio, com Gião a conquistar a liderança e Pedro Alves a cair para o segundo posto. No entanto, o piloto de Vila Real e Hugo Marcos estiveram numa luta acesa pelos últimos lugares do pódio. A quarta e penúltima prova do calendário marcou a internacionalização do troféu Kia Picanto GT Cup em Jerez de la Frontera. Duas corridas, o mesmo vencedor e os mesmos pilotos a ocupar o segundo e terceiro lugar do pódio. Pedro Alves esteve imparável. Depois de ter arrancado a pole position nas duas corridas, bisou em Jerez com 2 primeiros lugares. A grande dificuldade desta corrida foi o calor e os pneus degradaram-se muito rápido e mesmo os travões para o final já estavam a dar de si e foi muito difícil nesse sentido. O mesmo aconteceu a Hugo Marques e Manuel Gião, que repetiram os lugares da primeira corrida na segunda. Foi uma boa colheita de pontos, ainda assim, a prova aqui, estávamos aqui eu e o Pedro acompanhados com 2 júniores também muito talentosos e o andamento estava ali muito distribuído, não havia assim grandes possibilidades de chegar ao Pedro, porque estava um júnior também atrás dele, atrás de mim também outro júnior também não permitia também pensar, olhar muito para a frente. 2 segundos lugares, vou satisfeito para a última prova agora em Portimão. Eu arranquei do último novamente, tentei e fiz um bom arranque, efetivamente. Passei uns quantos por fora e chegamos à segunda curva e de facto está uma mareia de carros e eu estou no meio a levar toques e pronto, e efetivamente foi aí que estragou a minha corrida, fui bastante prejudicado porque foi um toque de alguém que vinha por dentro e eu por sua vez toquei no outro carro e tive que me desviar de mais outro carro que vinha à minha frente, atravessado e portanto perdi bastante. O palco de todas as decisões foi o Autódromo Internacional do Algarve, última ronda da temporada. Pedro Alves liderou a corrida do início ao fim. Manuel Gião, que tinha partido do 6º posto, fez um grande arranque e na primeira volta estava já colado a Alves. Muitas investidas por parte do piloto de Lisboa, que só conseguiu o 2º lugar do pódio. Consegui abrir alguma vantagem no início, depois perdia, comecei a degradar muitos travões. Depois o Manuel começou a aproximar e fazer muita pressão. Eu cometi um erro, porque os travões já estavam a fadigar bastante. Cometi um erro numa curva e depois daí para a frente foi defender com tudo o que tinha. Foi uma corrida espetacular, super divertida e muito emocionante e acho que foi uma excelente maneira de terminar o campeonato. De 6º faço um bom arranque, vou para a segunda, arrisquei bastante, não tinha nada a perder, de facto estava na luta pelo campeonato e pressionei a corrida toda, tentei a corrida toda sempre em cima do Pedro Alves, mas ele de facto fechou muito bem, teve sempre muito frio e não cedeu a qualquer pressão minha e ele está de parabéns por isso. Hugo Marcos encerrou o top 3 da categoria Pro. Na partida da segunda corrida, Pedro Alves era já o vencedor da categoria. Com o título na mão, o piloto de Vila Real voltou a assumir a liderança entre os Pro. Manuel Gião foi segundo. Já a luta pelo terceiro lugar foi renhida entre Hugo Marques e Henrique Van Uden. E quando se pensou que já estava tudo definido, eis que na última volta, Van Uden pôs pé no acelerador e ultrapassou o piloto da Dakar Online TV. Foi uma corrida muito disputada, tivemos uns pequenos toques de competição, foi excelente, sempre com respeito e foi uma corrida que tive finalmente alguma aprendizagem porque de facto tive alguém da minha altura e conseguimos ter uma corrida rápida e a disputar lugar de uma forma limpa.
Fecho com chave de ouro para o piloto que conquistou assim o primeiro pódio da temporada. O Kia Picanto GT Cup regressou para a segunda edição com mais inscritos na categoria Júnior. O circuito do Estoril abriu as portas à competição, que contou com algumas estreias e não só. Tudo o que eu fiz ao longo do ano deu para aprender e quero pôr isso em prática este ano e quero continuar a pôr isso em prática e acho que este carro é perfeito ainda por cima este ano com mais cavalos. Acho que tem tudo para correr bem. Vai ser uma aprendizagem nova, espero divertir-me e que seja um ano repleto de emoções e de aprendizagem acima de tudo. Alexandre Areia dominou a categoria no segundo lugar à geral na primeira corrida do ano, que foi marcada pelo mau tempo e por apenas 2 voltas devido ao nevoeiro. A primeira corrida correu muito bem, foi uma corrida atípica, foi muito curta, mas correu bem, arrancava da pole, perdi a liderança geral, mas consegui aguentar o primeiro lugar da Júnior e depois a corrida foi interrompida, infelizmente, mas estava com um andamento bom e considero que foi um excelente resultado para a minha estreia. Foi a minha primeira corrida nos automóveis e fiquei muito contente com isto. Orlando Batina ficou em segundo à frente de Luís Maria Lisboa. Já na segunda corrida, as condições da pista melhoraram, mas os picantes estavam num dia de azar. Tiago Madeira e o estreante José Maria Marreiros não evitaram um toque, o que resultou na entrada do safety car, numa corrida que terminou outra vez mais cedo. Rui Silva agarrou o primeiro lugar da categoria, com uma vantagem de pouco mais de 1 segundo para Orlando Batina. O terceiro lugar foi carimbado pelo estreante João Galveias. Já em Braga, a luta estava acesa entre os lugares da frente quando, à 10ª volta, foi levantada a bandeira vermelha devido a um desentendimento entre Orlando Batina e Rodrigo Ferreira. Os dois chocaram e o Colégio de Comissários penalizou Rodrigo Ferreira em 30 segundos. O piloto caiu assim para o penúltimo lugar à geral e Batina subiu ao terceiro lugar do pódio. Pódio que foi conquistado por Vasco Pereira. O piloto aproveitou ao máximo a vantagem do arranque e manteve-se sempre perto dos primeiros lugares da geral, garantindo assim a primeira vitória da carreira. Correu ótimo, foi ótimo. Não estava nada à espera, nunca na vida imaginaria que a minha segunda corrida fosse vencer, a minha segunda corrida da minha vida, tive a primeira no Estoril e estou bastante feliz. Alexandre Areia ocupou o segundo lugar do Top 3 Júnior. Em Braga, o troféu contou com mais um piloto que trocou as 2 rodas pelas 4. Sempre gostei dos carros, o meu pai estava envolvido nos carros, no todo terreno. Decidi experimentar, fui ao Kia Racing Opportunity, não correu da melhor forma. Entretanto, também estivemos no Estoril a ver se montávamos o projeto ou não. Aqui estamos, é com todo o prazer que faço parte desta família Kia Picante. O segundo embate em Braga superou todas as expectativas. Pela primeira vez na história da competição, 6 pilotos da categoria fizeram parte do top 8 à geral. Em terceiro à geral ficou Orlando Batina. Voou do 4º para o 3º posto logo após o arranque. Ultrapassou Alexandre Areia e garantiu o primeiro lugar na categoria. Muito fixe. É a primeira vez a primeira classificação em Júnior. Uma emoção muito grande. Foi uma corrida muito dividida com o Hugo Marques. Ganhei logo uma posição de início. O Hugo Marques, após 6, 7 voltas, perdeu a eficácia dos pneus, começou-me a atrasar. O Alexandre Areia atrás de mim começou-me a pressionar e foi tentar gerir até ao final. Alexandre Areia esteve muito perto. Depois de perder uma posição no arranque, correu atrás do prejuízo e conquistou o segundo lugar. O pódio júnior fechou com João Galveias. Seguiu-se Vila Real. Alexandre Areia demonstrou potencial com um segundo lugar entre os júniores à frente de José Bastos, que festejou o primeiro pódio no troféu mais picante de Portugal. Rui Silva repetiu o triunfo do ano passado. Não podia ter sido melhor, depois do dia de ontem da gente ter batido a fundo em Mateus, foi reparar o carro a noite toda. O objetivo sempre foi trazer o carro até ao fim. Tentei discutir ali com os prós, mas vi que não havia necessidade e quando vi que estava em primeiro com uma margem confortável foi trazer o carro ao fim, gerir e tentar ganhar a corrida. Já na segunda corrida, Orlando Batina conseguiu andar como os pró. Conquistou o segundo lugar da geral e primeiro entre os júniores. Em segundo ficou Vasco Pereira, logo atrás do Opportunity, o jovem José Bastos.
Na penúltima prova do Troféu Monomarca em Jerez de la Frontera, vitória para José Bastos, terceiro da geral e primeiro entre os júniores. Um triunfo muito suado numa corrida bastante atribulada da primeira à última volta. A corrida foi bastante intensa, arrancámos um bocadinho mal, mas deu para ir recuperando ao longo da corrida. O carro esteve sempre muito bom e depois foi só defender nas últimas voltas o primeiro lugar. Alexandre Areia cortou a meta em quarto da geral, mas em segundo dos júniores. Orlando Batina ainda chegou a liderar a corrida na categoria, mas à sexta volta tudo mudou para, no final, ficar com o terceiro lugar. Na segunda corrida, Alexandre Areia foi o segundo a terminar, mas a festa fez por ter ganho a prova entre os pilotos da categoria júnior. Segundo na categoria e quarta geral foi José Bastos. O jovem piloto picante número 30 bem se esforçou para repetir a vitória da primeira corrida, mas esta segunda prova revelou-se bastante mais difícil. O quinto a cortar a linha da meta foi Orlando Batina, mas para casa levou novamente um terceiro lugar entre os júniores, tal como tinha acontecido na primeira corrida. Contudo, ainda por decidir na categoria júnior, Portimão prometia uma luta renhida entre os pilotos. A discussão fazia-se entre Alexandre Areia, Orlando Batina e José Bastos. Dizem que é super desafiante, um bocadinho técnico, mas com curvas super rápidas. Estou ansioso por ir lá para dentro e dar tudo. Estou com muitas expectativas, espero lutar pelas duas vitórias na minha categoria e, se possível, lutar também pela vitória geral para garantir assim o campeonato com uma vitória. A luta pelo segundo lugar dentro da sala ativa. Enquanto houver possibilidade, vamos estar cá para o lado. Na primeira corrida, e depois de ter liderado a categoria, João Aguiar Branco desceu posições e viu o primeiro lugar ficar longe. Subiu ao último degrau do pódio. Pódio discutido entre David Matos Chaves e José Bastos, uma luta constante entre os dois que rodaram sempre muito próximos um do outro. Bastos defendeu a posição até ao final e foi o primeiro entre os júniores. David Matos Chaves ocupou o lugar intermédio do pódio. E se Alexandre Areia não tinha tido uma ótima primeira corrida, o mesmo não se pode dizer da segunda. Fez um bom arranque e não deixou que ninguém lhe roubasse a liderança, mesmo com o pró Pedro Alves a persegui-lo. Foi assim da primeira à última volta, com o júnior Alexandre Areia a ser o primeiro dos 22 carros a ver a bandeira xadrez. Primeiro da geral e primeiro da categoria júnior, a cereja no topo do bolo para finalizar a época. Foi a minha estreia a ganhar a geral, fiquei muito contente por conseguir vencer não só na minha categoria, mas a nível geral com os pró que têm muita mais experiência, então acho que ainda estou nesta vitória mais especial. Foi uma corrida que começou muito bem, desta vez arranquei muito melhor e na primeira curva ninguém me mandou fora, como na primeira corrida, então consegui manter a liderança de início a fim. José Bastos perdeu posições, mas segurou o terceiro lugar na categoria e Luís Maria Lisboa conquistou a segunda posição, que na corrida anterior tinha sido o piloto com quem partilhou o carro. Contas feitas, Alexandre Areia foi o vencedor da segunda edição do Kia Picanto GT Cup na categoria júnior, com vantagem de 22 pontos para José Bastos. Orlando Batina ficou em terceiro, a 33 pontos.